Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui estudando escatologia, sobre a volta de Jesus, como está escrito na sua palavra. E também esse estudo que nós vamos estudar, nós vamos falar a respeito do arrebatamento dos salvos. Então, queridos, texto base que nós vamos usar é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15 diz que: pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Também fala em 1 Coríntios capítulo 15, dos 52 ao 55, no momento, no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se reviste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então o texto áureo desta mensagem é que se eu faço, aliás, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também, como diz lá em João 14:3. Palavra do Senhor Jesus, diz que ele tinha que ir, porque é necessário que ele fosse para preparar os lugares para nós, para a sua igreja. Mas também ele disse que ele ia voltar novamente para a sua igreja e ia levar a sua igreja para ele mesmo. Então, queridos, amados irmãos, o objetivo de nós estarmos estudando este assunto tão polêmico é para que a igreja conheça, ela tem que conhecer, deverá conhecer o significado do arrebatamento, a revelação entre o arrebatamento e a grande tribulação, e o grupo de pessoas que participará deste evento extraordinário. Decorrer sobre os milhares que ocorrerão, os milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. Renova a esperança da sua igreja de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como seu Salvador. Então nós esperamos ansiosamente a igreja, e nós estamos aqui somente passando alguns momentos, mas essa não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu, como ele disse que tinha de preparar o lugar para a sua igreja.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer aqui uma visão a respeito do arrebatamento e a revelação. Então diz que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 17, que Jesus vem e permanece nos ares no arrebatamento da sua igreja. Já na revelação, Jesus vem e pisa na terra. No arrebatamento, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17, diz que Jesus vem buscar os santos no arrebatamento. Na revelação diz que ele vem com os santos anjos, como está escrito em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. No arrebatamento, ele diz que Cristo recebe a esposa. Já na revelação, ele vem com a esposa. No arrebatamento, Jesus vem de forma inesperada e iminente. Na revelação, os sinais predizem o evento, como está lá em Mateus 24, do 4 ao 29. No arrebatamento, haverá um tempo de bênção e consolo para a sua igreja, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18. Já na revelação, haverá um tempo de destruição e juízo de Deus sobre esta terra, como está escrito também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 8 ao 12. Já no arrebatamento, como está escrito lá em João 14, do 1 ao 13, em Coríntios 15, 51 ao 55, e em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, diz que vincula-se os crentes. Já na revelação, vincula-se a nação de Israel e as nações gentias, como está escrito lá em Mateus 24, do 1 ao 26, e ao 46, aliás, 24, do 1 ao 25 de Mateus. No arrebatamento, diz que no abrir e fechar de olho, só os salvos verão a Cristo. Já na revelação, o Senhor Jesus será visto por todo o mundo. No arrebatamento, começa a grande tribulação. Na revelação, tem início a dispensação do milênio. No arrebatamento, Cristo vem como a resplandecente estrela da manhã. Na revelação, Cristo vem como o sol da justiça, como está escrito lá em Mateus 4, versículo, lá em Malaquias 4 e versículo 2. Vamos dar início esse estudo dentre os grandes temas registrados na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, a doutrina do arrebatamento. Destaca-se por sua importância, finalidade e papel que exercerá no plano perfeito e determinado por Deus. O cenário profético assinala o arrebatamento como o primeiro grande evento escatológico que dará início à contagem regressiva em sua parte final do fim dos tempos. Então, neste estudo, compreendemos a verdade bíblica acerca deste assunto essencial à fé cristã. Queridos amados irmãos, uma das questões polêmicas diz a respeito à ocasião do arrebatamento. Alguns grupos defendem que este evento ocorrerá no meio da grande tribulação. Outros defendem que
acontecerá após a grande tribulação. Entretanto, querido, a maioria dos escatológicos, dos estudiosos que estudam a escatologia, interpreta, na interpretação das escrituras, defende o ponto de vista pré-tribulacionista. Segundo eles, o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 4, do 1 ao 2. Que antes que estabeleça a tribulação aqui na terra, Deus vem e arrebata a sua igreja. E a igreja não passa por este grande acontecimento da tribulação que vai acontecer aqui sobre a terra. Então a maioria esmagadora defende que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que se chama o pré-tribulacionista. Então nós vamos estudar e no decorrer nós vamos aprender a respeito deste assunto. Então eu quero trazer aqui também 4 perguntas principais a respeito deste grande evento que vai acontecer brevemente aqui na Terra. Então diversas perguntas são formuladas a respeito desta matéria. Uma das mais comuns declara que esta doutrina não é bíblica, porque a palavra arrebatamento não se encontra nas escrituras. Em razão desta afirmativa e de outras mais, algumas pessoas tentam negar este importante evento, determinado pelo Senhor. É bem verdade que a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia com esse título. Entretanto, a doutrina do arrebatamento está clara e transparente em diversas porções do texto sagrado, como nós podemos afirmar e mostrar lá em João, no capítulo 14, do 1 ao 3, também em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Estas e outras passagens destacam o verbo grego, que significa precisamente arrebatar subitamente, agarrar, levantar, tirar com força e raptar. Qual o significado do arrebatamento? De acordo com as sábias palavras do apóstolo Paulo, o arrebatamento é um mistério, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51. Ao abordar este assunto com a igreja, o apóstolo faz entender que sua declaração são fruto de uma revelação divina. Arrebatamento será rápido. O levantamento, a ascensão, a transladação dos salvos com corpos transformados e glorificados, quando a trombeta de Deus soar, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, esse ressoar não se destina ao povo em geral, mas apenas
aos mortos em Cristo e à igreja militante. Será a grande convocação dos remidos do Senhor. Outro propósito maravilhoso do arrebatamento será a transformação sobrenatural dos salvos vivos. Estes não experimentarão a morte física. O arrebatamento representa, acima de tudo, a volta do Senhor Jesus pela segunda vez ao mundo, cumprindo literalmente as profecias que declaram que os salvos escaparão da grande tribulação. Esta virá com força total sobre a terra e seus moradores, como está escrito na sua palavra em Lucas 21:36 e também em Apocalipse 6 e versículo 18. Qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Qual o lugar? Não existe uma única e comum resposta a esta questão. Diversas correntes teológicas apresentam diferentes pontos de vista. As três principais são pré-tribulacionista, como eu já citei, a mesotribulacionista, a pós-tribulacionista. Então, o ponto de vista aceito pela maioria dos especialistas nas profecias escatológicas é defendido na escola pré-tribulacionista. Diz que os salvos mortos que ressuscitarão e os vivos salvos que serão transformados serão arrebatados antes da grande tribulação, como eu já falei, que fundamentam este ensino pode ser acessadas nos seguintes textos. Nós podemos ver lá em Zacarias 14:4, nós podemos ver também em João 14, do 1 ao 3, nós podemos ver também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, nós também podemos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 ao 17, e também no capítulo 5, versículo 9, e também podemos ver também em Apocalipse 4:1, versículo 6 ao 19. Então nós podemos ver que a escola também mesotribulacionista coloca o arrebatamento em meio à tribulação. Diz que vai ser na metade da tribulação, no meio. Segundo os defensores dessa corrente, a igreja passará pelo primeiro 3 anos e meio da tribulação e será arrebatada juntamente com os mártires, as duas testemunhas mencionadas no Apocalipse capítulo 1, versículo 3 ao 12. Os mesotribulacionistas classifica a primeira metade da tribulação referida pelo Senhor Jesus com princípios das dores, como está escrito lá em Mateus 24, do 5 ao 20. E os outros 3 anos e meio como grande aflição, como está escrito lá em Mateus 24 e 21. Os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja passará os 7 anos sofrendo os horrores da ira de Deus, manifestada nos terríveis juízos que castigarão a terra e seus moradores. A operação maligna dos demônios que invadirão o mundo nesta ocasião, causando grande
destruição no mundo, terror, abuso, terá como foco principal a igreja, os salvos por Jesus Cristo. Ele se baseia também em Mateus 13, 24 ao 30, 24, 29 e 31, o 40 e o 41, versículo de Mateus, do capítulo 24. Nós cremos na doutrina pré-tribulacionista. Essa é a doutrina que nós cremos, na pré-tribulacionista, baseada em provas bíblicas robustas e incorruptíveis, as quais indica claramente que o arrebatamento ocorrerá antes do período da grande tribulação, como já estava escrito lá em Isaías 57, do 1 ao 2. A igreja verdadeira, com seus membros integrados e unidos como noiva de Cristo, constituída de pessoas de todas as nacionalidades, inclusive judaica, será transladada pelo Senhor Jesus desde a terra para as mansões celestiais, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Quem participará do arrebatamento? Preste atenção, meus queridos. Eu vou falar agora quem participará do grande arrebatamento. Todos os mortos salvos por Cristo serão transladados pelo Senhor, ressuscitarão e serão arrebatados. Todos os servos fiéis de Jesus que estiverem vivos serão transformados pelo poder de Deus e serão arrebatados juntamente com os que ressuscitarão. Os ímpios, de uma forma em geral, não participarão deste evento glorioso, como nós temos escrito lá em Apocalipse 21 e o versículo 8, como também no capítulo 22 e o versículo 15. Pois bem, o arrebatamento e a revelação significa a mesma coisa? O arrebatamento e a revelação significa a mesma coisa? Vamos lá. O arrebatamento e a revelação são dois acontecimentos distintos, queridos, que ocorrerão com uma diferença de 7 anos entre um e o outro. O arrebatamento equivale ao dia de Jesus Cristo, como identificar Paulo aos Filipenses do 1 ao 6. Como também a revelação equivale ao dia do Senhor, considerado como o dia da ira e da vingança, como está escrito em Jeremias capítulo 46 e versículo 10, Ezequiel 30 e o versículo 2, em Amós 5 e 18, em Sofonias 1, 7, 14 e 15. Milagres no arrebatamento. A narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O principal deles será a presença divina do Senhor Jesus, que descerá do céu, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nós podemos ver a ressurreição. A ressurreição dos mortos será um dos primeiros milagres
Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como está lá, posso dar vários versículos falando sobre isso, como lá em Salmos 16:10, como lá em Jó 19:25-27, como lá em Isaías 26:19, como lá em Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, em Lucas 14:14, em João 5:21, 28 e 29, lá também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, como também em Apocalipse 20, versículo 4, 6 e 13. Meus queridos irmãos, quando o Senhor descer do céu na segunda vinda, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos, como está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Conforme mencionado na lição anterior, os crentes fiéis ouvirão a voz de Jesus, levantar-se-ão dos lugares em que foram enterrados, e a morte não terá mais poder sobre eles, como está escrito em João 5, 28 e 29, como está escrito em Apocalipse 1, 18. É riquíssima a descrição do apóstolo Paulo sobre a ressurreição dos crentes. Os crentes salvos, mortos em Cristo. Paulo analisa os detalhes, os procedimentos, o tempo adequado e todas as aplicações acerca dessa ressurreição, eliminando as dúvidas e questionamentos relacionados a esta matéria. Acessualmente relevante lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 42 ao 55. Nós podemos ver também, a respeito desse assunto, a transformação. Vai acontecer uma transformação. Nos círculos teológicos, entende-se por milagres a supersão das leis naturais, ou seja, a cessão do poder natural humano para a atuação do poder sobrenatural divino. O segundo grande milagre durante o processo do arrebatamento, queridos, será a transformação extraordinária dos crentes salvos, ressuscitados, e a dos crentes salvos que estiverem vivos. Este milagre obedecerá à seguinte ordem. Primeiro, os salvos que dormem com Cristo, ou seja, cujos corpos estão mortos, receberão corpos vivos e espirituais. Segundo, em seguida, os crentes salvos, vivos, com corpos carnais, receberão corpos espirituais. O processo milagroso atual na mudança da corruptibilidade para a incorruptibilidade, da mortalidade para a imortalidade. Vamos falar também sobre a glorificação. Depois da ressurreição dos salvos em Cristo, da transformação dos dois grupos, dos que ressuscitarem e dos vivos, salvos pelo Senhor, acontecerá milagres, glorificação. Milagres da glorificação. Merece destacar que neste tópico, o fato de que
para usufruir da eternidade com Deus, o corpo formado de carne e sangue será glorificado na condição de corpo espiritual, pois o corpo carnal, o homem terreno, como está escrito lá em 1 Coríntios 15:47, relaciona-se como o mundo físico limitado ao tempo e ao espaço, enquanto o corpo espiritual, o homem celestial, como está escrito lá em Coríntios 15:49, relaciona-se com a eternidade. Como se dará o processo da glorificação do corpo de sal em Cristo? Observe as etapas citadas na Bíblia: salvação, Romanos 8:24, adoção, Romanos 8:23, justificação, Romanos 8:30, justificação, 2 Coríntios 7:1, redenção, Romanos 8:23, libertação, Romanos 8:21 e glorificação em Romanos 8:17. Fatos adicionais a este grande acontecimento. Outro aspecto acerca do arrebatamento, aparece textos bíblicos fornecido uma compreensão clara, sólida e satisfatória deste evento relacionado a todos os salvos. Vamos ver alguns fatos adicionais, como, por exemplo, figuras e tipos de símbolos. Os personagens bíblicos que remotam o cenário do arrebatamento são Enoque, transladado, levado por Deus, lá em Gênesis 5:21-24. Noé e sua família antes do dilúvio, como está escrito lá em Mateus 7:7. Ló, retirado de Sodoma e Gomorra, como está escrito lá em Gênesis 19:12-23. Elias, às margens do rio Jordão, como está escrito lá em 2 Reis 2:6-11. O Senhor Jesus em Jerusalém, em Atos 1:9-11. Em Filipe, ao sair da água, lá em Atos 8:39-40.